Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo bacana para vocês no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre técnicas para você que quer estimar aí o seu projeto, para você que trabalha com freelancer ou até mesmo você está num contexto corporativo aí, trabalhando com um formato aí de SM ou de gestão, alguma coisa nesse sentido, e quer aplicar aí alguma técnica para poder você ser mais assertivo e mais preciso aí no que diz respeito à estimativa da execução de um projeto. Bom, então hoje para começar a gente vai falar aí sobre o PERT, né? O PERT é uma técnica de avaliação e revisão de programa. Então ela foi desenvolvida aí pela NASA em 1958. Ela é pouco conhecida aí no mercado de projetos de TI, mas ela vem ganhando seu espaço aí devido à assertividade aí no que diz respeito, né? Igual eu falei, da estimativa como um todo. Então, o PERT ela é uma ferramenta probabilística, né, desenvolvida pela NASA, igual eu falei, e, e para estimar a duração de uma atividade através de cálculo de média ponderada do tempo previsto para três cenários de estimativa. Então, o PERT ela trabalha em cima de três estimativas, né? Então, a gente tem aí o otimista, o pessimista e o mais provável. Então, com base na estimativa desses três cenários, a gente aplica-se uma fórmula e a gente consegue ter aí aproximadamente o tempo gasto aí, ou em dias, ou em horas, o que você acha mais prudente. Bom, junto com o PERT, a gente tem também aí o CPM, né, que é o método do caminho crítico. São duas aí metodologias distintas, mas elas trabalham em conjunto, já que o CPM ele prevê aí que um conjunto de atividades que compõem o projeto haverão algumas atividades principais, cuja sequência de execução determinará o tempo total do projeto. Então, ele trabalha mais no sentido de como priorizar as tarefas, né, em uma ordem aí com que a gente tenha mais performance no sentido de ou paralisar algumas coisas ou algumas que são mais críticas que precisam ser tratadas anteriormente. Então a gente tem mais outros dois tópicos aqui que cita, embora tenham sido idealizados na mesma época, são métodos diferentes, né, igual eu citei, e o objetivo é otimizar a cadeia produtiva de um projeto e minimizar as pausas e manutenção de qualquer natureza. Então a ideia realmente é você ter tarefas aí de todos os gêneros durante o fluxo do projeto e você conseguir prever aí uma atividade que talvez poderia causar algum tipo de impacto, né? E aí você trata ela é, de acordo com o andamento do projeto e na sequência correta. Bom, antes de a gente entrar aí na questão da prática do PERT, né, a gente precisa, por exemplo, elencar alguma dessas perguntas com base nos estudos feitos aí em documentações na internet, eu achei interessante colocar antes de a gente iniciar aí a prática, né? Então, quem são os líderes envolvidos no projeto? Isso é fundamental porque acaba impactando, né? Assim como a última pergunta, é responsável por acompanhar o projeto, no caso de gestão de projeto, GP, coordenação, impacta diretamente no desenrolar do projeto, porque está relacionado à parte de recursos, né? Seja recursos pessoas ou recursos de infraestrutura, recursos de infraestrutura rede, infraestrutura máquina física, que também estão relacionados diretamente à performance da entrega do projeto. Tem uma outra pergunta aqui também que fala sobre a questão das fases de implementação do projeto, se a gente tem realmente mapeado o MVP ou o que a gente julga que é mais importante para esse primeiro momento, para gerar receita de alguma forma. Então a gente precisa quebrar aí, né, o nosso projeto em algumas fases, né? A duração estimada para cada etapa do projeto. Então, quando a gente fala de um contexto corporativo, ou a companhia geralmente ela quer aí esse projeto o mais rápido possível, até porque para gerar algum tipo de receita, mas na maioria dos casos. Então, geralmente tem esse acordo comercial com marketing de estratégias de lançamento de produto e as datas realmente acabam ficando um pouco apertadas. Então, antes de iniciar um projeto, é bom ter clareza isso, tanto a área de produtos quanto a área de desenvolvimento, com relação aos prazos, né? Que seja a primeira versão, a segunda versão, etc. Isso são alguns parâmetros aí inicial para a gente começar a brincar com o PERT. Bom,
falando da prática em si, como que a gente aplica o PERT de modo geral aí dentro de uma companhia? Primeiro passo, né, não tem muito segredo, depois que a gente fez um entendimento macro aí com o PO e com as áreas de negócio envolvida, a gente precisa quebrar aí, né, uma visão macro, depois num nível de detalhe maior, as atividades que vão estar presentes aí nessa primeira etapa do projeto. Então, coloquei aqui para exemplificar aqui, né, duas atividades, né, o front, invocando a API, front, criação de tela para consulta de cliente, back-end, criando rota para consulta. Então, como hoje no nosso universo de microserviço e vários fronts aí, geralmente a gente vai encontrar bastante familiaridade com essas atividades, que é o front chamando o back-end, que no caso seria uma API. Então, coloquei só esses exemplos, e aí com base nessas atividades agora, o próximo step é a gente estimar. Como que a gente estima isso? Então, tem algumas formas de a gente fazer isso. Ou a gente deixa explicitamente quem é a pessoa que vai estimar, uma pessoa mais júnior, mais sênior, mais pleno, ou o time todo, ou só os líderes dos projetos, se for um projeto maior. Então, a gente cria aí, pode ser uma planilha, ou até desenvolver um formulário, ou alguma coisa nesse sentido, e disponibiliza para cada um fazer aí sua estimativa. Então, a gente tem ali do fulano, que pontuou 5, 2, 8, né? O ciclano e o beltrano. Eles vão fazer suas pontuações. Depois dessa pontuação, aí a gente começa a tratar aí já o PERT na prática. O que que o PERT ele trata, né? É igual a gente falou no começo lá, ele faz uma média ponderada com base em uma fórmula, né? E essa fórmula significa o quê? Eu tenho o pessimista, né? Que é o cara que tipo, putz, vai demorar muito, até o código é zoado, então vai dar tudo errado, né? Mais 4, né? Que é um- faz parte da fórmula, né? Um número, vezes o MP, que é o mais provável. Então, assim, é o cara que, tipo, não vai jogar nem muita gordura e nem vai jogar muito baixo. É um cara que fica mediano, né? Mas o O que é o do otimista. Então, assim, cara, é facinho, eu faço em uma horinha, 2 horinhas, tranquilo, uma mãozinha e tal. Dividido por 6. Não é uma média, né? Igual a maioria do pessoal fala, só fazer uma média dos três. Não, não é uma média, é um cálculo que foi gerado, né? Com base em alguns diretrizes. E aí você determina quem é o pessimista, o mais provável otimista, ou você pode utilizar o skill, né? Do pessoal do seu time, ou você pode utilizar aí realmente com base na experiência dos projetos anteriores, a pessoa que realmente joga as gorduras e os outros que joga tipo para fazer muito rápido. E aí você elenca cada uma das estimativas e aplica a fórmula aí para poder você ter o resultado. Então, por exemplo, para a primeira linha, onde a gente tem os 5, 4 e 1, a gente teve aí a média ponderada aí de 3,7. E aí a gente vai fazendo para cada item, depois a gente faz a somatória aí no final, né? No caso ali do 17,5. E aí entra um outro carinha muito importante nesse cálculo, que seria o desvio padrão, né? O que que é o desvio padrão? O desvio padrão é uma outra fórmula que é aplicada para que a gente chegue para a gestão da empresa ou para o CEO, CTO, o que for, e fala o seguinte, ó, a estimativa para esse projeto é 17,5. Porém, contudo, todavia, eu tenho um desvio, no caso ali, de 2,7 para menos ou 2,7 para mais. Então, o projeto pode oscilar 2 dias a menos, entregar antes, ou 2 dias a mais com atraso. Então, é algo que realmente, se for detalhar as tarefas certinho e fazer esses cálculos, dificilmente você vai fugir de uma estimativa bem precisa. Então ele fala ali, como o tempo é uma estimativa, então pode ser que acabe antes ou leve mais tempo. Para isso, determinando o desvio padrão. Então, o desvio padrão, o que que ele é? Ele é o pessimista, né? Menos o otimista dividido por 6. Então, se eu pegar o total ali do pessimista, que é o 23, menos o 10, que é o do otimista, dividir por 6, eu vou ter 2,7. Então, essa é a minha variação padrão.
Aí geralmente essa variação é você também é negociada com a área de produto, a área de negócio ou com o CEO, né? Se eles querem um desvio menor ou um desvio maior, porque como isso aqui é um exemplo, uma simulação, geralmente o desvio acaba dando um pouquinho mais. Tipo, se a gente falar em dias, aí tipo, dá 5, 10 dias a mais. Se for em horas, tipo, aí dá 40, 60 horas a mais. Geralmente é o que eu tenho visto aí de média. E aí o pessoal negocia, pô, precisava ser mais assertivo, aí a gente precisa fazer o quê? Fazer realmente, novamente, a estimativa, né? E ou você negocia aí uma quebra do desvio padrão. Então, assim, deu 5 dias, o cliente quer desvio padrão de 2 dias. Então, ele está ciente que tem um risco no caso, de atraso, né? De extrapolar esses 2 dias, mas o pessoal vai se empenhar ou fazer alguma hora isso, alguma coisa assim, para que seja atendido essa data. Bom, aí eu só exemplifiquei aqui também o gráfico, né? Então dá para a gente também traduzir isso em gráfico para o cliente ter uma visão como um todo do projeto. Então eu tenho aqui uma bola, né, que indica a criação do código, né? Tem tarefas que para ele entender que pontos estão sendo executados em paralelo, né? E tem a sequência que é o funil ali até chegar ao go live, a publicação de fato. Então, isso aqui é só um exemplo de uma visão, que seria um gráfico, mais na visão de paralelização, né, que é o que a gente aplica o CPM, né? Então, a gente paralisa algumas coisas, antecipa algumas, avança outras, para poder a gente ter mais performance no sentido de entregar dentro do prazo ou até mesmo antes do prazo. Sempre visando aí a entrega antecipada, porque gera uma satisfação por parte do cliente. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Foi um conteúdo bacana, é um conteúdo um pouco diferente aí do que a gente está habituado a trazer para o canal, mas como está voltado aí para o contexto de desenvolvimento, eu achei super válido. Inclusive, eu tenho outros temas relacionados também para tratar. Muita gente tem questionado também, eu vejo em fóruns, como que eu faço a estimativa para o meu cliente, como que eu cobro, como que eu acerto. Então, isso é muito importante para você não ter prejuízo, seja um prejuízo financeiro ou prejuízo de estimar algo errado e acabar extrapolando 2 ou 3 vezes o esforço estimado. Beleza? Então, se você está curtindo do nosso canal, lembre-se que é muito importante aí dar aquele incentivo para gente, curtir, compartilhar com o coleguinha, se inscrever. Isso acaba contribuindo de certa forma para que a gente esteja cada vez mais motivado e produzindo conteúdo bacana para vocês. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!